Olá, hoje dia 25 de março de 2020, estamos em meio à pandemia do coronavírus e eu vim trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Essa mensagem tem me incomodado durante a semana e meditando nela, Deus me deu algumas lições e eu queria dividi-la com vocês. A primeira lição está no verso 23, que diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Em tempos como esse, nós devemos dobrar o nosso joelho em oração. Ore pela nossa nação, clama a Deus para que cesse essa pandemia toda. Peça a Deus para que proteja sua família, proteja seus amigos. Ore a Deus pelos profissionais da saúde, que está ali na linha de frente do risco. Ore a Deus pelos seus pastores e pastoras que têm dobrado o joelho, tem orado pela tua igreja, tem orado pela nação. Estamos numa campanha de jejum e oração e eu convido a você a, com o mundo inteiro, entrar nessa campanha. Jejue e ore pela nossa nação. A segunda lição que Deus me deu está no verso 27, que diz assim: mas Jesus, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está falando para você, querido, coragem. Não tenham medo. Nós estamos vivendo uma situação que está um caos, que o povo está tudo com medo. Mas Jesus está falando, coragem, não tenham medo. Na Bíblia aparece 365 vezes de maneira diferente a palavra não tenham medo. Não tenham medo, não temas. Uma vez a cada dia do seu ano, Jesus estava te acordando e falando, não tenham medo. Não temas. Deus não perdeu o controle da situação. Vamos passar por tudo isso, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. A terceira lição que Deus me deu está no verso 30, que fala assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Depois que Jesus falou, coragem, não tenho medo, sou eu, Pedro falou, Senhor, se és tu, faz-me ir até ao teu encontro. Jesus disse, venha. E Pedro, de maneira sobrenatural, começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar no vento e nas ondas fortes, ele começou a afundar. E assim é na nossa vida, meu querido. Quando você começa a olhar demais as notícias, quando você começa a olhar demais para o caos que está o mundo inteiro e tira seus olhos de Jesus, você vai começar a afundar. Mas eu convido você a voltar os seus olhos para Jesus. Silencie as notícias e ouça a voz de Deus através da palavra de Deus, através de vídeos como esse que homens e mulheres têm colocado em redes sociais para edificar a tua vida. E a quarta e última lição está no verso 32, que diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Depois que Pedro foi resgatado por Jesus, eles entraram no barco. E imediatamente o vento cessou. Acabou o barulho, acabou o vento, acabou as ondas, acabou as notícias más, acabou o caos. Porque eles voltaram os olhos para Jesus e porque Jesus estava no barco. E eles adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, é Ele que está no controle da situação. Ele tem o poder de fazer o mar se acalmar, a tempestade acabar. E no verso 34 Deus fala assim, a palavra de Deus fala assim, depois de atravessarem o mar, eles chegaram a Genezaré. Eles chegaram do outro lado. Quando Jesus está no controle, Ele não garante uma viagem tranquila, mas Ele garante a chegada. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos voltar a ver igrejas lotadas, cheias do poder de Deus, irmãos e irmãs se abraçando, glorificando a Deus porque passamos por tudo isso. Creia, receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.